Salve, salve, meu amigo Alexandre Itaboraí. Fala aí, queridão. Como é que você tá, E aí, cara? pastor, beleza? Beleza, beleza. Arrebentando nas Tranquilo? lives, hein? Não, que isso. Tá sim, tá legal pra caramba. Deus te abençoe Tá, muito. tá maneiro? Tem visto Tá aí alguma coisa? maneiraço. Prazer grande estar com você aqui. Prazer todo meu, Alexandre. Você sabe meu carinho por ti, meu respeito, e eu acho que você é um cara assim super antenado assim nas profundezas e riquezas da palavra de Deus, pra gente conversar, bater papo, né? Mas um papo saudável, um papo profundo, né? Um Sim. papo que pode esclarecer muita gente, trazer paz, agregar valores do reino. E eu acho você um dos caras assim que eu mais gosto assim de aprofundar alguns assuntos muito importantes. Bora lá, bora lá. Porque eu acho que você, como eu, Hum, a gente tem uma caminhada de um determinado conhecimento, porque o reino ele tem uma riqueza, né, na sua diversidade, né? E eu acho que a gente tem uma caminhada de uma riqueza com um grupo de pessoas que pensam de uma forma que convergem da mesma forma, né? uhum. E esse conhecimento é bíblico, e eu acho que dentro dessa convergência a gente pode aperfeiçoar alguns entendimentos, né? E aí para mim, uma grande alegria estar conversando contigo. É maneiro isso, né, Lincoln? A gente passou ó, por muitos processos diferentes de Deus, né? E esses processos novos, eu não tenho nenhum Uhum. compromisso com o entendimento antigo. Quando Deus me dá mais luz sobre algum assunto, eu topo, eu vou para dentro. Então, acho que de alguma Ó, maneira pode. tu já Ah, começou, tu já começou fortão, já começou. Me explica esse negócio assim, ó, já começou fortão. Você que está ligado aqui tem que prestar atenção. Se você não prestar atenção, você não entende a profundidade que o Alexandre está falando. Tem que prestar atenção. Ele já mandou o seguinte, ó. Aquilo que vem de Deus para mim novo, eu não fico amarrado às coisas do passado. Olha que tem riqueza nisso. O que você quer dizer com isso, Alexandre? vamos lá. Qual foi a encrenca dos fariseus com Jesus? Fariseu virou para a gente uma Fariseu referência. entrou numa com Jesus porque Então, Jesus ele não cumpria na visão dos fariseus. Ele não isso. cumpria algumas regras estabelecidas do judaísmo, com princípios do Velho Testamento, mas que foram acrescidas do entendimento farisaico e do povo judeu e que Jesus não cumpria. Muitos até confundem isso. Falam, pô, mas Jesus cumpriu toda a lei. Cumpriu a lei, mas tinham preceitos farisaicos que ele não cumpria. Perfeito. Lavar as mãos antes de comer é um, por exemplo. Então, os caras começaram a criar um problema com ele, porque ele não cumpria esses preceitos, né? Isso. A encrenca, na verdade, porque o fariseu ele foi instituído na época do cativeiro babilônico, o farisaísmo, para manter a lei, para o povo que nascia no cativeiro não se perder. O propósito de Deus foi Uhum. esse. Então, como é que Deus constitui o farisaísmo? Guarda a lei, guarda a lei, guarda a lei, guarda a lei. E foi Deus que mandou para um tempo próprio. Quando Jesus vem, quando o reino de Deus vem sobre os homens com maior luz, com maior revelação, quando Deus estica a linha no nível mais longe, eles foram Uhum. incapazes de tão arraigados aquilo que Deus havia dado, e é importante deixar isso claro, Deus havia dado em outro tempo, quando Deus apontou ali outra direção através de Cristo, eles disseram de jeito nenhum, a gente tem que guardar o que Deus deu. Então, tem muita gente guardando o que Deus deu há 20 anos atrás, há 50 anos atrás, sem compreender que papai é muito dinâmico. Deus não muda, mas ele é dinâmico. Agora, E... dentro disso que você Ah, está falando, tem dois aspectos, né?
Uhum. tem um aspecto que, por exemplo, é modos e costumes, Aham. que, que tem muito a ver com cultura, né? Então, por exemplo, modo de vestir, algumas regras cotidianas da cultura, como a questão estudantil e acadêmica. Isso tudo Sim. foi mudando. Isso tudo foi mudando. Modos e costumes de uma sociedade que foi entendendo o cristianismo e se adequando a essa modernização de costumes e cultura. Isso é uma Uhum. coisa. Agora, a defesa, às vezes, dos puristas, dos farisaicos, era que não pode mudar princípios absolutos. A encrenca é o que é esse absoluto, né? A encrenca são esses princípios absolutos. Porque eu queria o teu olhar, eu acho que isso é muito interessante, porque por mais que ele seja absoluto, ele não é um fim em si próprio. Sim. Ele tem vetores da vida humana. Isso. Então, por exemplo, eu vou dar um aqui, você fica à vontade. Pode ir, ou pode ficar, ou vai para o outro lado. Mas, por exemplo, a mulher, ela trabalha, não tem 50 anos. Aham. Não tem 50 anos que a mulher trabalha na sociedade. Inclusive, existem sociedades orientais que ela não trabalha até hoje. A partir do Isso. momento que a mulher trabalha, alguma coisa tem que ser olhada diferente. Aham. Até a lei de um país mudou. Tem mulher que paga pensão para o homem. Sim. E homem, quando separa de mulher, paga pensão para a mulher. Então, algo mudou em relação à condição de independência da mulher sobre a sua sustentação. Sim. Vale dizer que no tempo de Jesus, uma mulher que não tinha um casamento, ela mendicava. Não tinha Mendigava, isso aí. trabalho, não poderia trabalhar. Isso. Então, isso é uma coisa que mudou. Aí, voltando para o nosso assunto. Quais são os princípios e valores absolutos que, de repente, são imutáveis? Ou quais são que as pessoas confundem, Alexandre? Então, Amado, essa volubilidade de regra do que pode e o que não pode, tem uma história engraçada. Quando eu era adolescente, papai era pastor da Assembleia de Deus. Papai já partiu, já morreu. E aí, na denominação, papai, eles usar barba era pecado. Não podia. A barba era pecado. Barba era pecado, não podia usar barba. E teve um dia que o pastor presidente do campo, a Assembleia de Deus tem essa coisa, né? Ele convidou um camarada de Portugal para vir pregar. Todo mundo animado para receber o camarada. Quando chegou lá, o cara entra para o culto lá de barbudo. Barbudo. O pastor aí ficou constrangido pra caramba, sem graça. E disse, irmãos, eu queria avisar os irmãos que lá em Portugal não é pecado. Sensacional. Sensacional. Eu penso que o problema, quando você começou a falar o assunto, eu falei, o problema é o que é imutável, o que é fundamental, o que não pode se negociar. Porque existem coisas que dizem respeito à terra. São absolutamente dadas para os nossos vínculos e relacionamentos aqui dessa terra. Uhum. E tudo que diz respeito à terra, eu não estou dizendo que não são importantes, que não são valiosas, que não têm seu mérito. Eu digo que elas são temporais. E por serem temporais, elas são ligadas à sociedade e à cultura. E Perfeito. invariavelmente vão sofrer vão sofrer as variações culturais e temporais também. Uhum. Então, se você pedir para eu classificar, como você perguntou agora, eu diria que todos os princípios, todas as leis que dizem respeito à tratativa da existência humana na Terra, elas não podem ser tratadas como fundamentais. Invariavelmente, em alguma questão, elas vão sofrer mutalidade. Uhum. Entrando por alguns assuntos específicos que eu queria conversar com você. Vamos. Eu queria começar
sobre um que eu acho que ele nos une, assim, mas eu queria ouvir. Não precisa ser muito. Não precisa ser muito assim. Não, fica à vontade. Se Fica à quiser ser vontade, mas muito, não. pode. Não, o que eu quero dizer é o seguinte: não precisa ser muito básico, fazer uma aula. A gente pode ir mais para frente. Deixa o povo pesquisar, deixa o povo ficar curioso, entendeu? Não precisa vir da Beleza. base. Não precisa fazer a catequese da página 1, página 2, página. Não é isso, entendeu? Tá, Aqui o entendi. negócio é mais. Se o cara não entendeu, ele vai voltar aqui, vai ver de novo, vai perguntar, vai Ah, interagir, vai pesquisar. faz pensar, né? Beleza. Exatamente, exatamente. Por exemplo, a questão templária, que é uma coisa que Sim, nos une. A igreja, ela, sobre o aspecto da igreja romana, ela ficou uma igreja muito templária. sim, voltada para o tempo. A cultura de evangelização dos apóstolos, que foi na Europa, eu não sei até se você conhece essa história, mas ela teve duas grandes vertentes. Ela teve uma vertente em Roma, que é que nós herdamos via catolicismo, e a própria América do Norte via Inglaterra, mas ela teve uma outra para a Alemanha, para a Suécia, que é tipo viking, que é um negócio diferente, que a Sim, gente nem conhece, que é uma espiritualidade celta, que é uma espiritualidade que não se reunia em templo. Mas a nossa, que a gente herdou, ela é templária. E a gente questiona isso, né, Alexandre? Eu queria o teu olhar sobre o que a igreja virou hoje nesse sentido, de ser uhum, muito templária. sim. Isso tudo que a gente vai falar, eu penso que passa por essa via de ter recebido luz, entendimento sobre algum assunto. Eu já vivi o tempo, naturalmente, fui pastor batista durante muitos anos, e eu vivi o tempo de entendimento em que o templo era absolutamente imprescindível, fundamental. Não havia igreja se não houvesse templo. E passei por uma fase da minha vida também, entendendo que falar em prédio como ponto de uso da igreja era quase que uma heresia. Não podia ter. Era doentio ter. Na verdade, hoje, Lincoln, com a estrada que a gente tem vivido, eu tenho visto que considerar o templo, o prédio, como algo fundamental para a existência da igreja é tão danoso, tão doentio, quanto considerá-lo um desvio da igreja. Porque o detalhe não está... Até porque, desculpa te interromper, acrescentando, Sim. até Uhum. porque a casa, ela não deixa de ser um prédio. Sim. Sim. E dentro da casa tem coisa que você não consegue fazer. Isso. Por E exemplo, por vice-versa. exemplo, por exemplo, fazer uma reunião com um número grande de pessoas, uma grande celebração de toda uma comunidade que se reúne de Isso. várias localidades num corpo, você não pode fazer ela ao ar livre. É difícil. Até o ar livre é É. difícil. Você precisa de Quanto mais numa estrutura. casa pequena. Isso. Então, E na a gente verdade, não vive sob, hoje... e a gente não vive sob perseguição. Isso. Isso. O que eu acho é que você ter prédio ou não ter precisa ser tratado como assunto secundário. Eu acho que se existe um ganho que essa pandemia trouxe para a gente, para a igreja no Brasil, de uma maneira geral, é justamente essa possibilidade de enxergar a vida da igreja para além da estrutura onde ela se reúne. Porque ter um templo pode ser só uma ferramenta, desde que seja só uma ferramenta. Uhum. Então, o Ok. problema, a encrenca disso, é quando a igreja não consegue ter vida fora do templo. Isso gera uma comunidade de gente com uma fé infantil, fundamentada em 3 ou Uhum. 4 ou 10 pessoas, personalidades com muitos talentos, Uhum. e uma igreja absolutamente paralisada, que não sabe fazer nada, que não proclama, não ora, não ensina, não faz nada. Então, Uhum. eu acho que essa coisa do prédio, ela não deve ser demonizada e, por outro lado, não deve ser adorada. Deve ser tratada apenas como uma possibilidade, uma ferramenta que a igreja tem e que pode usar. O caminho mais saudável, ao meu ver, seja esse. Uhum. Agora,
o formato que a gente constata hoje, de que maneira você vê? De uma maneira genérica, tá? Eu falo assim, olhando para o geral. No geral, a maioria está vivendo qual formato, Alexandre? A maioria hoje no nosso país vive um formato, um meio termo, vive um formato absolutamente estrutural, denominacional, e que usa a casa como, de maneira equivocada, a meu ver, usa a casa como estratégia de crescimento, as chamadas células, que eu não acho ruins em si, mas não significa, não confunda, uma igreja que possui células com uma igreja que funciona nas casas. Okay. São realidades absolutamente distintas. Então, se você perguntar para mim, de uma maneira geral, a igreja no Brasil, eu enxergo que elas são estruturas denominacionais e que usam células como estratégia de crescimento. A meu ver, dando pouco, formando pouco as pessoas. Podia formar e deveria formar muito mais. O meu amigo Marcelo Barreto, que está por aqui, também é nosso grande amigo, companheiro de caminhada cristã, ele falou que o templo somos nós, né? Certamente. Certamente. A proposta do templo é essa. Eu vi uma criança proposital que um pai, pastor, pediu para ela fazer um desenho. Falou, filho, faz um desenho da igreja. Qualquer... Você já conhece essa história? Já. Essa história? Mas vai, manda, tem um monte de gente que não conhece. Mas eu vi isso realmente. Mas a mim não foi história, não. Eu vi. Tá. Uma criança fez o templo assim. Não, eram duas. Uma fez o templo com a cruz e a outra botou um montão de gente de mão dada assim numa roda e falou assim, isso aí é a igreja. É muito interessante isso, né? Sim, sim. Porque às vezes a gente vem de uma cultura desde a infância de entender a igreja de uma forma templária, né? O problema, Lincoln, é que essa coisa do entendimento da igreja passa por uma desconstrução necessária. A igreja evangélica no Brasil criou um ciclo, a meu ver, adoecido, de uma multidão de pessoas que precisavam eleger um homem que recebesse salário para ser santos no seu lugar, para ir a Deus no lugar deles, para deixar de pecar no lugar deles. Um homem que recebesse salário para ter a espiritualidade por eles. E esses homens gostavam de receber o salário, de receber o poder e de receber o status de serem os santos da comunidade. Os homens de Deus na comunidade. E isso criou uma igreja adoecida. Quando a gente fala da igreja nas casas, sem o prédio, esse sofisma cai. Porque acaba a coisa de alguém que é no meu lugar. A igreja na casa é o ambiente que compromete todo mundo. Onde todo mundo é igreja. Onde todo mundo tem que ir a Deus. Onde todo mundo é chamado. Onde todo mundo é responsabilizado. Sim, mas assim, com todo respeito, eu já vi construções filosóficas, ideológicas de igreja, que mesmo nas casas, há uma hierarquia muito fixa. Porque não teve desconstrução. Muda o formato, mas não muda a essência. Há uma hierarquia muito fixa, muito bem estruturada, nos mesmos moldes da igreja templária. Só mudou o nome, mas os figurões... Entendeu? Sim. Então, a gente começa a pensar, como você colocou, que é uma desconstrução mental. Mas talvez, olhando para uma prática, olha o que eu estou falando, olhando para uma prática, talvez você não reconheça. Verdade, é muito possível. Entendeu? Você olha para a reunião nos lares e só num aprofundamento da caminhada que você vai perceber que há uma estrutura hierárquica muito semelhante à denominacional templária. Às vezes disfarçada, né? Mas existe.
às vezes não é dita nem assumida, mas para Isso. nós que somos inteligentes e a gente que tem uma boa caminhada, é muito perceptível, muito Você vê logo fácil. quem manda no negócio. Facilmente. E da mesma forma, ao contrário, eu não quero ser aqui advogado do diabo. A gente também conhece, sou testemunha junto com você, de uma estrutura bem plural. Sim. Onde você, tipo Jesus, né? Eu costumo dar o exemplo de Jesus, que ele precisa ser beijado para ser reconhecido pelos soldados. Isso. Lá na subida do Getsemane. Isso. Existe também grupos entre nós que você não sabe quem é o líder. Isso. Você olha, você só vê pares. Isso. Só vê uma horizontalidade assim de pluralidade, né? Diversidade Isso. e pluralidade. Agora, quando você vai entendendo o discipulado, o carinho da admoestação, o carinho do pastoreio, aí você vê que tem um que tem uma fala mais mansa, aí você começa a ver os dons, aí você vê, mas vê assim de uma forma bem tênue, né? Bem tranquila. Sim, suave, Suave, gostei disso aí, suave, leve, né? Tem um negócio que é pesado, né, bicho? É pesado. Né? Agora, dentro disso, eu tô gostando, hein? Bora, vamos ver. Dentro dessa profundidade do que a gente está falando, um outro assunto que me chama a atenção, disso que a gente sempre conversa, Alexandre, é a questão, por exemplo, da palavra. Porque a gente está sempre aqui baseando nossa conversa na palavra. A palavra virou um negócio assim, é quase que um ídolo, né? A palavra virou quase que um ídolo. E aí, por exemplo, eu como venho originário da música, muita coisa que eu me envolvo tem louvor e adoração, tem música envolvida como uma instrumentalidade de devoção e adoração a Deus. Eu te pergunto, uma vez eu fui numa igreja, assim, né, numa reunião dos irmãos para falar sobre adoração. Falei. Aí, fomos ministrei, o pessoal ministrou, eu estava lá perto, aí o pastor falou assim, agora que terminou a cantoria, a gente vai para o mais importante da nossa reunião, que é a palavra. Aí eu levantei e fui embora. Porque ele desfalou tudo que eu falei. Entendeu? Ele não conseguiu entender que, dependendo da música, é mais palavra do que aquilo que é pregado. Sim. Porque é muito simples isso. Sim, porque a polêmica que existe por trás disso, Lincoln, na verdade... Na verdade, não é o que é mais importante, a música ou a palavra. Na verdade, existe uma polêmica por trás dessa. Na verdade, a polêmica real é quem é mais importante. É aquele menino que está lá ministrando louvor? Ou sou eu, o sumo sacerdote do lugar? Né? Então, o que ele faz precisa ser, por causa daquilo que a gente estava falando agora há pouco. Porque ele é o cara que é financiado para ser o anjo da igreja, para ser o cabeça daquele negócio ali. Então, na verdade, não existe, a meu ver, uma distinção entre louvor e palavra. Na verdade, existem as maneiras como a palavra é dada à igreja. E ela pode ser musical, ou pode ser uma oratória. Eu vejo mestres que servem com louvor, com a música. Eu vejo profetas que escrevem canções contundentes. Eu vejo evangelistas que escrevem canções que proclamam Jesus. Então, na verdade, a meu ver, música é só o instrumento pelo qual a palavra também é dada. Verdade. Né? O Diogo Bess falou aqui, altos papos, sexta fora. Não, sexta fora é outro programa. Aqui é papo de primeira, né? Aqui não é Galeria Clipe, aqui é papo de primeira. Mas valeu, Diogo, gostei. O Ramon, meu amigo aqui, Ramon, que me ajuda, ele falou assim, e a fé sem obras, será esse o maior problema da igreja dos tempos atuais? Isso vai além do louvor e da pregação. É o ID. Ó, o Ramon pegou uma panela e botou um montão de legume e fez assim. Fez, Ramon, fez. tu botou 3 assuntos aí num só.
Fé sem obras é um assunto. Louvor e pregação. Isso ir além do louvor e a pregação é outro assunto. E o ID é outro assunto. São 3 assuntos. Vamos ter que fazer uma série de lives aí para responder isso. Estou sentindo essa parada. A gente tem que... Mas, dentro daquilo que eu comentei da música e da supervalorização da palavra, algo que outro dia eu me senti confrontado, que tem a questão da palavra, além dela ser a oratória, né, a homilética, né, que é a técnica da oratória, segundo os textos bíblicos, é a homilética, né? Isso. Até os católicos chamam de homilia. Homilia, chamam de homilia. Isso. Essa homilética, Alexandre, outro dia eu estava refletindo há algum tempo, e o Senhor falou fortemente ao meu coração naquele texto do final do Sermão do Monte, que eu já vi pessoas pregarem outra coisa, né? Tipo, se você fundamentar sua fé em Jesus, aí a tua vida está fincada na pedra. Se você não tiver fé, está fincado na areia. O texto não fala isso, não. O texto não fala isso. O texto fala o seguinte: se você ouviu essas palavras, ele está falando do Sermão do Monte inteiro, capítulo 5, 6 e 7, e você praticar, você está fundamentando sua vida na rocha. Então, eu estou desmistificando até a palavra. Porque dependendo da palavra, se ela não vir munida de uma prática, ela valor algum. Perfeito, Vinícius. Perfeito. Então, às vezes no nosso meio, uma supervalorização da palavra, vamos repetir, vamos decorar, fala de novo, versículo tal. Olha, eu prefiro às vezes saber 2 versículos e praticar do que saber a Bíblia toda e praticar metade, porque tem coisa que metade é melhor nem saber. Do ponto de vista de Deus, Lincoln, você só sabe aquilo que pratica. Opa! Boa! Né, Nego? Para Deus, o que você não pratica, você não sabe. Não sabe. Não interessa o quanto você intelectualizou, teologizou, fez o que quisesse. Mas se não há prática, para Deus, não há vida, não há conhecimento. Não é, Nego? E às vezes é muito tranquilo, assim, no testemunho dos irmãos, perceber que aquilo não é uma verdade. Porque existem princípios do reino que eles são muito simples. É muito simples você perceber. A questão do amor, a questão do perdão, a questão da receptividade em relação ao próximo. Coisas assim que Jesus falava assim de uma maneira até corriqueira. Ele sempre falava, né? E às vezes isso a gente percebe, e percebe uma teologia assim rebuscada, sabe? Um negócio que vai aprofundando, mas alguns princípios elementares e básicos da fé às vezes são colocados em segundo plano, né? Então, sim, eu acho que às vezes há uma supervalorização da palavra em relação à prática, né? No final, isso. O impacto de Deus, o interesse de Deus, não tem nenhuma relação com a verbalização da palavra. A verbalização é só um instrumento absolutamente efêmero. Ele passa. O interesse de Deus é com a prática da palavra. Como é que você leva alguém a praticar a palavra? Comunicação de vida. De uma palavra que se tornou vida na minha vida e eu tenho autoridade, por causa dessa prática, a comunicar essa vida para os outros. O evangelho precisa parar de ser a retórica do púlpito. A eloquência do púlpito. Gostoso ouvir uma bonita pregação, um cara que fala bem, com conhecimento. Na verdade, eu gosto de ouvir oratória de qualquer área. Existem alguns políticos no nosso país que eu adoro ouvi-los. Fala bem, fala com lucidez, com clareza, tem uma estratégia de oratória bem sucedida. Agora, isso não quer dizer revelação. Sob nenhum ponto de vista. A igreja precisa separar essas coisas. O problema do prédio é quando o prédio vira
esse culto ao homem. Culto ao que o homem pode fazer. E na boa, ouviu, Lincoln? A gente sabe fazer igreja. Sem Jesus. Sem Espírito Santo. Só que fica um negócio... Fica um Frankenstein. Um pouco sem vida, né, velho? Agora, uma palavra também que às vezes eu vejo um certo equívoco, porque o texto diz assim: a fé vem pelo ouvir. Mas a base do ministério de Jesus não foi só falar. Não foi só falar. Foi viver o que ele falava, que dava autoridade ao que ele falava. E vem uma coisa muito importante que eu queria ensinar um outro assunto. Que é o milagre. Que é o carisma. Que aí é outro problema. É um outro problema. Eu estava assistindo uma pregação esses dias, de um cara que eu gosto muito, John Wimber, que é o cara que fundou a Vineyard, lá no movimento Vineyard, nos Estados Unidos. E o John Wimber falava assim, ele se converteu, ele era adulto. E ele falava assim, que ele chegou na igreja, ele falava, vamos fazer aquilo que Jesus fazia. Aí os caras falavam assim, não, aquilo é no tempo dos apóstolos. Doutrina dos apóstolos, um negócio lá. Mas cadê o milagre? Cadê a cura? Porque o que sedimentava a vida de Jesus e o seu discurso acerca do reino dos céus implementado na terra era, junto com a palavra, a feitura, o impacto em relação a prodígios e milagres. Coisa que hoje eu também vejo um distanciamento da igreja em relação a isso. Deu uma travadinha. Tá me ouvindo? O Alexandre saiu, estou aguardando ele voltar aqui. Volta. Chamei o Alexandre aqui, ele está reconectando. Opa, voltou. Caí, cara. Caiu. Não, mas caiu de pé. Ainda bem que o cair é do homem e o levantar é de Deus, né, velho? Mas tá escrito aonde isso aí? Mas aonde que eu parei? Eu não me lembro o que você ouviu, o que você não ouviu. Você estava falando sobre o impacto do carisma e do valor que isso tem sobre quem participa dessa celebração do carisma. Quando Jesus ele ministrava, ele falava o que vivia e implementava o reino com milagre. A igreja hoje também às vezes valoriza a palavra, mas eu não vejo milagre. Sim, a gente perdeu isso de vista. Perdeu. Por quê? Porque é muito mais fácil você teologizar, teorizar, intelectualizar do que praticar. O caminho mais fácil é eu ler um livro e falar bem sobre o assunto. Então a gente tem palavra e tudo mais. Agora o carisma, a intervenção divina, aquela coisa mágica, aquela coisa do poder de Deus, isso envolve uma vida, cara. Tem que ter uma vida, velho. Não, e também eu acho que tem uma coisa de coragem. Porque já pensou tu falar e orar pelos enfermos e ninguém ser curado? O cara sai envergonhado, né? Cara, minha esposa estava falando comigo essa semana sobre esse assunto. E das coisas que Deus dá a ela e sobre a maneira como a prática dessas coisas. E eu estava dizendo a ela, aconselhando ela, que, em primeiro lugar, ela não tenha nenhum pragmatismo. Você tem a obrigação de orar por um enfermo. E você não tem a obrigação de curar o enfermo. Não. Mas ao mesmo tempo, você precisa crer que ele vai ser curado. Isso. E isso é violento. É violento. Porque a gente é tanta teologia e tanta fala que a gente foi para um lugar de covardia, de incredulidade. Isso. Tu quer ver uma frase de incredulidade? Tu ora, aí no final fala assim, mas seja feita a tua vontade. Não existe isso.
Não existe isso. Não existe isso. Não existe isso. Sim. Isso é um equívoco. Porque quando Jesus, por milagre, eu não estou falando de conversas que Jesus tinha com o Pai. Por milagre, ele falava assim, seja curado. Não tem, seja feita a tua vontade. Porque a vontade celestial é a pessoa plena de saúde. O céu não haverá doença. Então, quando ele no Pai Nosso fala, por mais que ele faça seja feita a tua vontade, ele fala assim, assim na terra como no céu. Isso. Então, no céu, não há doença. Então, quando a gente tem que orar, nós temos que orar com a fé na disposição de crer para não haver doença. Sim. Para que haja intervenção de Deus e haja cura. Só que a gente ficou num lugar à sombra disso, que é a covardia. Que é falar assim, será que Deus vai curar? Isso porque, bom, vamos lá. O que fermenta isso é a possibilidade de não haver cura. Existe a possibilidade de não haver cura. Existe porque Deus cura quem Ele quiser. Boa, boa. O problema é quem é Deus e quem eu sou. Uhum. Como você mencionou agora, nós somos igreja de Jesus e o nosso dever, diante de enfermidades, diante de situações, é impor fé no nome de Jesus, estabelecendo milagre, cura, com atitude, com fé. Mas sem ter imagem. Porque o problema da gente, o medo, não é porque o coitado da pessoa lá não vai ser curada. É o que vão pensar de mim se ela não for curada. Exato. Não é? É a nossa imagem que está em jogo. A gente tem imagem, velho. Se eu orar, disser que vai ficar curado e não ficar. Aí como é que fica a minha reputação depois que eu falei aquilo tudo? Exatamente. A gente tem reputação, cara. Olha que troço ruim. Então, se a gente quer seguir Jesus, a gente precisa aprender o tempo todo voltar no início da caminhada, que é perder tudo, renunciar a tudo, cumprir o que ele manda com o olho fechado, com os ouvidos tapados, com a imagem anulada, para que ele consiga ser Deus e a gente ser só servo, velho. Tem um texto que me traz muita reflexão sobre isso, que é o texto... Eu preguei esses dias aqui numa live, aqui numa reunião que é doméstica, mas eu fiz através de live nesse tempo, para ampliar a proclamação. Do aleijado do tanque de Bethesda. Primeiro, que tinha um monte de aleijado lá, mas Jesus só curou um. Isso. Então, ele cura quem ele quiser. Agora, quando ele foi falar com o cara, ele falou assim, ninguém me ajuda. Ele nem olhou para Jesus, cara. Ele mandou, ninguém me ajuda. Aí Jesus falou assim, levanta e anda. Quer dizer, aí tem uns que falam assim, não curou porque o cara não teve fé. Cara, nem disso Deus precisa. Não mesmo. Não mesmo. Não mesmo. Só que tem uma coisa do exercício de fé daquilo que você está ministrando. Sim. Que é um mistério de Deus. É um mistério. Mas que nós precisamos viver nesse mistério. Porque se a gente viver num pragmatismo, de uma lógica racional, só literária, isso não é evangelho. Não avança. Não é avança. Inseguro, o Lincoln, é inseguro. Não é seguro. Não é seguro. Quem quer caminhar com segurança não anda com Deus. Quem faz as contas, velho, não anda com Deus. Não é? O John Wimber, ele falava que a fé se escreve com R de risco. Maneiro. Legal demais. De risco, cara. Sabe? Porque Legal tem aquela demais. coisa de você dar um passo no escuro, né? O tempo todo. É o tempo todo. Porque a gente é só gente. A gente é humano, né, velho? A gente é humano. Tratando de coisas eternas, espirituais, poderosíssimas, como Paulo falou.
quando ele fala do tesouro num vaso de barro, eu acho que está tratando dessas coisas. A gente fica achando que, às vezes, a gente é o tesouro, a gente é o vaso de barro. A gente é o vaso de barro. Não é, Lego? É. Então, a gente, em algumas situações, vai ficar envergonhado, vai ficar sem graça. Em outras, você vai ver o Senhor glorificado. É maneiro. Tem um moço aqui que está falando, Lincoln, aqui é o Valdir Brazão. Você é grande homens e amigo. Eu não conheço o Valdir Brazão, só conheço o Valdir. Fica quieto. É o Valdir. Nosso amigo querido. Grande brother, grande brother. Agora, a gente está chegando nos 20 minutos finais. Aí eu deixei 20 minutos para dar um reboliço. Eu achei que você ia ficar bonzinho. Não. Eu deixei para o final. Para não intimidar o convidado, entendeu? A técnica de entrevistador. Entendi. O cara fica todo tranquilo. O cara no início, o cara vai embora, entendeu? Naquela que caiu, não volta mais, né? Me explica toda uma teologia em cima de uma palavra chamada porneia. Ai. Então, nego. Antes disso. Dá pano de fundo para tu me entender. Antes disso, a Bíblia foi escrita, o Novo Testamento, em grego. Jesus não falava grego. Jesus falava aramaico. Em algumas circunstâncias, ele usava o aramaico. Isso. A Bíblia passou por vários processos de tradução. Vários processos. Inclusive, existem duas grandes versões que dão vazão a todas as traduções que a gente tem. Sobre essas duas grandes versões, existem grandes polêmicas. Além disso, de todos os textos que foram escritos, um grupo de homens, no ano de 325, selecionou os textos que seriam dos cânones sagrados, que é o Concílio de Nicéia, em 325. E ele selecionou os livros que fazem parte da nossa Bíblia. Colocando todo esse pano de fundo, eu pergunto de novo. O cara quer construir uma teologia sobre uma palavra. Na verdade, esse cara já está... esse cara já está tentando reconstruir. Porque alguém lá atrás construiu uma outra mais dura. A gente está falando de divórcio e de novo casamento. O que acontece? Quando Jesus foi arguído sobre divórcio e novo casamento, pelos fariseus, por causa de duas linhas que existia naqueles dias, o que podia divorciar por qualquer motivo, casasse de novo, a outra dizia que motivo nenhum, tal. E Jesus, arguído testado por essas questões aí, ele responde o que a gente falou hoje no início da live. Jesus, na verdade, quando arguído sobre isso, ele não respondeu, não usou a expressão do porneia. Ele falou que no início não era assim. No início não era assim. Ô, Lincoln, falando sobre divórcio e novo casamento, eu tenho duas verdades fundamentais sobre esse assunto, nas quais creio por causa da minha vida e da minha história também. A primeira delas é que o casamento não foi feito para haver divórcio. Mas assim, só agregando o que você está falando. É muito dito, por muitos criticados, mas eu vejo verdade nessa fala. Vejo verdade nessa fala. Apesar de haverem distorções dessa fala. É um dito popular que eu vou falar aqui. Mas eu vejo verdade. Ninguém casa para separar. Sim. Eu vejo verdade nisso. Sim. Porque hoje, por que uma pessoa vai casar hoje, Alexandre? Não é?
Ah, É verdade. hoje, Mas no não, passado, sim. pra nada, velho, pra nada. Hoje não há, porque a lei protege herança, entendeu? Questões religiosas, não, você não tem que levar certidão de casamento. Então, não há nenhum tipo de pressão hoje para o cara ir a um altar e fazer um voto de compromisso. Não há pressão nenhuma. Sim. Nenhuma. Então, eu creio que ninguém casa para separar. Ninguém Isso. casa para separar. Agora, existem exceções. Eu estou falando Isso. generalizando, estou falando via de regra, na sua maioria. Ok? Mas aí, Isso. avança aí. Vamos lá, a primeira é essa, né, cara? Que o casamento foi feito para permanecer, era esse o desejo de Deus, a intenção Uhum. de Deus era essa. Quando ele é arguído, olha que coisa. Quando Jesus é arguído sobre divórcio e novo casamento, ele fala, já sabendo qual seria a próxima pergunta, ele fala qual era o princípio original. Uhum. Não deveria haver divórcio. Aí os caras, percebe o que eu estou querendo dizer? Aí os caras vão para Jesus e dizem o seguinte, mas Moisés mudou isso. Mudou. Aí você veja que havia um princípio original que foi mudado por Moisés com a tolerância de Deus. Ok. Vale um detalhe, que lá no conto de Moisés, que eles estão se baseando, Uhum. se a gente fosse aplicar isso aqui hoje, o negócio ia ficar complicado. Ia crecar o negócio. Não ia? Porque Ia. é bom as pessoas entenderem aqui. Essa live vai ficar salva. Então, os fariseus vão vir aqui para pesquisar a gente. Não pensa que não vão vir, não. Tenho Eles vão certeza vir, que sim. Tenho eles vão certeza que vir, sim. eles vão vir aqui. Então, eu vou explicar. Lá atrás, quando Moisés deu a carta de divórcio, era porque um cara machista pra caramba, Para uma sociedade devolveu uma machista. mulher, machista pra caramba, devolveu uma mulher porque ela Isso. não era mais virgem. Isso. Imagine se aplicar isso aqui hoje. Vai ficar É. difícil para muita gente, hein? Fica ruim. Vai ficar ruim, vai ficar ruim, hein? Vai ficar ruim, hein? Se Isso. obedecer o princípio, vai ficar ruim. Não dá certo. Aí você veja, Deus, o detalhe, Lincoln, é o seguinte: o que eles estavam dizendo para Jesus é o seguinte: Moisés mudou e Deus deixou. Deus não foi contra. Ok. Aí eles perguntam de novo e Jesus dá um outro critério diferente do de Moisés. Entende? O que a gente pode ler? O que a gente pode ler desse texto? Mudou uma vez, mudou de novo e mudou de novo, filho. Sabe por quê? Porque isso é terra. Isso não pode ser considerado, a despeito de ser um dos valores mais fundamentais da nossa vida na Terra, não pode ser considerado como princípio para a eternidade. Claro, claro. Foi o que a gente acabou de falar agora no início da live. Esse texto do Evangelho de Mateus, 19, eu acho, 19. deixa bastante claro. O assunto ali nem é o porneia. O porneia era um motivo momentâneo. O que Jesus deu. O de Moisés tinha sido outro motivo. Então, qual é o outro motivo de hoje? Os motivos, é igual aquela discussão, Lincoln, se a correção do filho deve ser com varinha ou não. Entendi. É igual aquela discussão de se a repreensão do filho, a disciplina do filho, eu devo usar uma vara ou não. Porque o texto diz que é com vara. Bodega, o espírito do texto não é o instrumento da disciplina. É a repreensão. Exato. Exatamente. É a repreensão. Exatamente. O espírito do texto, na resposta de Jesus, não era o porneia, nem tampouco o motivo de Moisés. O espírito do texto é o seguinte: não era para acontecer, mas porque o homem é difícil, acontece. Deus sabe que acontece. E ele não deixa de amar vocês quando acontece. Agora, ninguém aqui está dizendo também que em si acontecendo essas coisas, não se paga um preço animal. A melhor definição que eu já vi sobre o divórcio, Lincoln, é que ele é uma mutilação, né, velho? É uma mutilação. Para mim é morte em vida. É.
É. Morte em vida. Agora, tem dois aspectos, e aí a gente precisa dizer também que há vida depois dessa morte. Não é? Tem uma construção de Deus aí, tem um espetáculo aí, né? Porque tem uns amigos nossos aí, tô brincando. Que preferem matar a ex do que ter novo casamento. Porque exatamente. Viúvo pode casar de novo, né? Fica ligado, varão. O cara é tão ligado. Ouvidos ouçam, quem couber essa carapuça aí, fica tranquilo. Homicídio é mais leve do que o divórcio, né? É um negócio assim, de uma medonhice, medonho, de inconcebível, sabe? Medonho, inconcebível, né? Você tratar... E casamentos do Velho Testamento, que a gente está baseando nossa fala, Alexandre, que eles eram por dotes. Bicho. Tem nenhum contexto com o nosso... Como é que você vai avaliar comparativamente um princípio que está sobre uma questão que a pessoa é prometida pela outra, nem conhece a outra? Nem conhece. No mundo de hoje, em que você pode fazer escolhas, sabe? Muito ligado à cultura, né, Li? É o que a gente acabou de falar agora. Muito ligado à cultura. E uma cultura que, até nos dias atuais, que é um outro assunto, que ela nem é monogâmica. É outro assunto. Exatamente. Nem é monogâmica. Nem é monogâmica. Para trazer mais incremento de polêmica. Não estou falando que não é para ser. Estou dizendo que lá, culturalmente, não era monogâmica. Exato. Entendeu? Agora, dentro disso, criação de filhos. Você falou aí da varinha. Da varinha. Criar filhos no mundo moderno é difícil, né, Alexandre? É difícil. É um desafio tremendo, né, cara? Eu acho que a gente está esse é um dos grandes desafios desse tempo. Porque a nossa garotada, a nossa garotada, rapaziada aí de 20 e poucos anos, de 15 a 25 anos, vamos dizer assim, essa garotada está sendo assim, bombardeada de informação num nível tão grande que essa garotada senta com a gente achando que sabe muito mais. É verdade. E muitas vezes... O Diogo Bess falou assim: sou divorciado, nunca mais casei, mas estou em busca. Coloca o teu coração no Senhor, varão. Amém. O Senhor te abençoe, Diogo. Deus te abençoe. Deus seja para você como um GPS. Amém. Ele construa uma rota nova. Amém. Mas, desculpa, Alexandre. Vamos lá. Então, essa garotada, ela é tão bombardeada de informações, e isso cria uma soberba na alma dessa turma, que faz eles acreditarem que a informação, e eu quero ser sincero aqui, muitas vezes eles têm mais informação do que a gente. Sim. Eu fico de cara com a minha filha de 15 anos, 16 anos, que senta comigo com uma lucidez, cara, para conversar sobre alguns assuntos, com uma bagagem de informação, uma riqueza intelectual fantástica. E às vezes tem mais informação mesmo. Tem coisa que eu aprendo com ela já. Eu fui numa reunião de educadores, porque eu sou educador, né? Sim. E uma pedagoga estava mostrando, e ela falou que hoje uma criança de 7 a 10 anos, ela tem um celular na mão que tem mais acesso à informação que toda a informação no planeta no tempo do imperador Nero. Cacetada. O imperador Nero, com toda a dominação romana, todo o seu império, ele tinha um volume de informação sobre todo o que ele dominava. E o planeta tinha um volume de informação. Hoje, uma criança de 7 a 10 anos, ou até menos, dependendo da criança, tem um celular com acesso à informação e uma memória maior do que Nero.
É absurdo. É absurdo. Esse é o disparate. É. Agora, ao mesmo tempo, às vezes é uma informação meio superficial, né? Sim. O problema é que o que isso gera? Isso gera um conceito de incompatibilidade com a outra geração. Sim. E eles acreditam, a fonte dessa turma é outra. Então a gente precisa tá pedindo a Deus a graça de nos dar uma vinculação de amor com os nossos filhos, de maneira que a gente consiga servi-los de alguma forma. Agora, você falou de vinculação de amor. Um detalhe dessa geração também, em relação ao nosso assunto, criação de filhos, é que é uma geração que o relacional e o amor tá lá no final da fila. Não, talvez talvez a expressão vinculação não caiba neles mais. Eles têm dificuldade de se relacionar, eles têm dificuldade de enfrentar problemas emocionais, eles têm dificuldade de lidar com pessoas, de se posicionar, de respeitar. Várias coisas no âmbito relacional, parece que houve um hiato, uma prática de viver que eles não têm. Isso. A estratégia deve ser outra. E eles não conseguem se vincular mais. Tudo é muito flexível, tudo é muito variável. É o que aquela tese lá daquela universidade americana chamou de sociedade líquida, né? Líquida, é o Buhmann, é um autor que fala. Tudo é líquido, né? Tudo se perde, se esvai. E a nossa geração, que é uma geração de consistência, ligada a coisas consistentes, a gente não pode usar essa ferramenta. A minha esposa, volta e meia, quebra alguma coisa aqui em casa, eu falo, caramba, como é que isso quebrou? Ela olha para mim e fala assim, eu não acredito que tu faz essa pergunta. Porque eu não consigo admitir, Alexandre, que um troço tem vida útil, porque eu sou do tempo que você compra uma guitarra, eu tenho uma guitarra aqui, uma Fender, que ela é para a vida toda. Entendeu? Casamento para a vida toda, pessoas para a vida toda, compromissos para a vida toda, produtos para a vida toda. Agora tudo passa. Mas, infelizmente, a gente vai ter que se despedir. Pô, cara, acabou o tempo. Maneiro. Mas a gente vai marcar outra. Vamos marcar outra. Vamos, eu estou à tua disposição. Queria te agradecer o convite. Você é um camarada fantástico, tem servido a igreja de uma maneira maravilhosa e eu me sinto privilegiado de estar aqui contigo. Amém. Legal, você conferiu mais um podcast do Lincoln Lira. Sou eu por aqui. Obrigado pela sua companhia. E a gente se encontra. Fique muito à vontade a conferir todos os nossos conteúdos nas nossas redes sociais, através do Instagram, a nossa super conta no YouTube e também através do Facebook. Fique muito à vontade e a gente se encontra até um próximo encontro. Deus te abençoe muito, super valeu e tchau, tchau.